No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada. O programa que traz a informação sem filtro, com dados e com contexto. E uma pitada de provocação para gerar o debate. Hoje nós vamos discutir sobre um tema que influencia muito o presente e também com possíveis repercussões para o futuro, que é com relação à criação de 11 reservas ambientais no nosso estado durante a gestão do governador Confúcio Moura. E para falar sobre esse tema, que sem dúvida nenhuma interessa a muitas pessoas no nosso estado, nós trouxemos aqui o coronel Wilson de Salles, que foi secretário da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental durante o governo do Confúcio Moura. E eu espero que vocês gostem, porque esse tema, sem dúvida nenhuma, gera muita discussão na nossa sociedade. Eu peço ao coronel Wilson que, primeiro, agradecer a você ter aceitado o convite. Primeiro você faça uma apresentação sua e depois a gente começa aqui. Bem, muito obrigado. Gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo neste momento. Nós somos secretário da SEDAM durante a segunda gestão do Dr. Confúcio Moura. Assumimos no dia 9 de dezembro de 2014 até 9 de abril de 2018. E foi na nossa gestão como secretário que os estudos foram conduzidos e concluídos para a criação dessas 11 unidades. Ok. Chamo de coronel ou chamo de Wilson? Como é que é? Esse Wilson. Não é diminuindo a patente aqui. Mas, Wilson, vamos tentar compreender aqui. Nós estamos falando para o estado de Rondônia inteiro aqui. Nós vamos tentar contextualizar aqui como é que surgiu essa ideia, se é que eu posso chamar assim, da criação dessas unidades de conservação. Por que o Confúcio criou essas unidades de conservação? Bem, é bom nós esclarecermos que já tinha indicação técnica para a criação de unidades de conservação nessas áreas. Pela lei do zoneamento, que é a lei 233, salvo engano, que foi aprovada no ano de 2000, ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador na época. Então, ela já indicava essas unidades, a grande maioria delas, para serem destinadas para a criação ou de reservas, extrativistas, uma vez que poderiam ser utilizadas para extrativismo vegetal ou então para exploração de manejo florestal sustentável. No caso, Zona 2.0 e Subzona 2.1 da Lei do Zoneamento. Não, repete para mim. É áreas que você pode produzir desde que seja sustentavelmente e áreas que não pode. Como é que é? Só repetindo essa questão. No caso, as zonas Subzona 2.1, elas são o indicativo para a criação de unidades de conservação, uma vez que elas somente podem ser exploradas através do extrativismo, ou então através da exploração do manejo florestal sustentável, que não deixa de ser também uma espécie de extrativismo. É que normalmente o extrativismo nós ligamos com a exploração da castanha, mas também pode ser a exploração de madeira, material lenhoso, por meio de plano de manejo florestal sustentável. Quais foram as reservas criadas? Bom, nós tivemos, eu trouxe uma colinha, que são 11. Tranquilo. Vou ler rapidamente aqui. Não, tranquilo. Em Rio Pardo foram criadas 2 unidades de conservação, que é uma APA. Essa poderia fazer o quê? Qual tipo de atividade que poderia ter, Muito bem, muito boa pergunta. Poderia contextualizar Rio Pardo? Claro. Bom, Rio Pardo, como é que surgiu Rio Pardo? Rio Pardo pertencia à Floresta Nacional do Bom Futuro. No ano de 2009, o governo federal ele iniciou um processo de desafetação dessa área, ou seja, retirar os invasores, as pessoas que tinham invadido a Floresta Nacional. Só que na época, em 2010, através de um acordo entre os governos federal e estadual, digamos assim, a parte o sul da Floresta Nacional do Bom Futuro, considerando a parte de cima que continuou como Flona e a parte de baixo, digamos assim, só por uma questão de localização no mapa geográfico, que era onde estava o distrito de Rio Pardo. Então aquela área ela foi desafetada e passada para o governo do estado, através de uma lei federal. Nessa área de Rio Pardo... Foi Lula e Cassol. Isso, justamente. Nessa área de Rio Pardo, o estado, a União passou para o estado e o estado assumiu o compromisso
de criar 2 unidades de conservação ali. Uma área de proteção ambiental, que é a APA Rio Pardo, é uma área onde as pessoas, os remanescentes da Flona Bom Futuro seriam realocados. E lembrando que uma APA ela pode ser desenvolvida qualquer tipo de atividade, desde que aprovada pelo Conselho Consultivo. O que é o Conselho Consultivo? É um conselho, né, que envolve técnicos da secretaria e moradores da área, e eles que vão deliberar o que pode e o que não pode plantar ou criar nessa área. Então é a APA Rio Pardo. E também, além da APA, criar uma floresta estadual de rendimento sustentável dentro de Rio Pardo. Então é a APA e a FERS Rio Pardo. Essa floresta seria criada no que restou de floresta nessa parte ali da Flona ainda, né? Como depois dessa lei veio uma determinação judicial, ou melhor, uma ação judicial, uma ação civil pública, determinando que o Estado criasse essas unidades. Uma vez que o Estado não tinha criado ainda, o governo do Estado assinou um TAC, né, com o Ministério Público, e então, na época, o governador Confúcio, o que ele fez? Ele cumpriu uma determinação judicial. Então, Rio Pardo foi em cumprimento a uma determinação judicial. Então, em cumprimento a uma determinação judicial, 2 unidades de conservação foram criadas em Rio Pardo, é isso? Foi uma APA, que nós falamos, que era para realocar as pessoas e elas pudessem, né, cultivar café, criar gado de leite, enfim. E no remanescente da floresta, foi criada uma floresta estadual de rendimento sustentável. Ou seja, essas unidades foram criadas por determinação judicial. Judicial, beleza, justamente. Vamos em frente. Aí foi criado... Depois foi criada a Estação Ecológica Umirizal, no município de Porto Velho. Somente para localizar, a Estação Umirizal, ela fica... Quem vai para Guajará-Mirim, atrás do Castelinho, digamos assim. Sim. Grosso modo, né? Só para ter uma localização ali. Ela é afetada pela barragem da hidrelétrica, não? Justamente. A Estação Umirizal, posso falar sobre ela também, né? Sim. Ela foi criada porque ali tem uma vegetação chamada umiri, que é a única que tem no estado de Rondônia. O umiri, ele pode ser utilizado a casca para fins de cobertura, logicamente o fruto comestível e também repelente, né? Repelente de insetos. Então, nessa área, foi criada a unidade de conservação umirizal e as pessoas que estavam lá, elas já deveriam ter saído daquela área porque elas receberam uma indenização de Jirau, porque é uma área também impactada pelo reservatório de Jirau, que é o umirizal, né? Uhum. Então, foi criado o umirizal também. Okay. Foi criada também uma reserva de fauna Paudólio, no município de São Francisco. Né, muitas pessoas já ouviram falar, Fazenda Paudólio, uma área do estado. Bom, por que reserva de fauna? É a primeira do estado de Rondônia. Foi a primeira, né, e acredito eu que seja a única ainda. A reserva de fauna foi criada com o objetivo de expulsar os invasores daquela área. Quais são os invasores? São os búfalos, né? Só contextualizar um pouquinho. Uhum. Né, o governo Getúlio Vargas ainda, na época do território, ele importou búfalos da Ásia para que esses búfalos eles tinham 3 finalidades quando chegaram em Rondônia: carne, leite e também fossem utilizados como animal de tração. Né? Na época não tinha tratores aqui, né? E com o advento da BR-364, e depois abriram estradas vicinais, muitas são ROs hoje, perdeu-se um pouco a finalidade dos agricultores terem búfalos. Apesar que todos sabem, o búfalo domesticado é um animal extremamente dócil. E o Estado perdeu o controle desses búfalos. Hoje não se sabe, tem uma estimativa de em torno de, eu vou chutar aqui, 10, 15 mil búfalos lá. E então, com a criação da reserva de fauna, aí o Estado ele pode ter o efetivo controle dessa espécie invasora. Primeiro, a reserva Paudólio, que era na antiga Fazenda Paudólio, ela fica próxima à reserva biológica Guaporé, que é federal, e a reserva extrativista Pedras Negras, né? E os búfalos, eles já invadiram ou invadem constantemente essas áreas aí. Quem não conhece a área, lá é uma área alagada, né? Campos alagados, naturalmente, e os búfalos, de tanto eles circularem, eles fazem sulcos de 1 metro, 2 metros de profundidade, e eles acabam drenando
naquela região lá. Aí compromete a ecologia, já tem uma redução de 48%, segundo os dados científicos, né? 48% da redução de água naquele local. Eles acabam expulsando as onças pintadas e os cervos do Pantanal, que são animais que vivem naquela região lá. Porque o búfalo não tem um predador natural. Às vezes até uma onça ou outra pode matar um búfalo, mas dentro da cadeia alimentar ele não tem o predador natural aqui na região amazônica. Então o objetivo era para ter o controle. Agora, como é que iríamos fazer o controle? O Estado deve fazer o controle, né? Aí na época nós chegamos a abrir uma discussão, não sei se o Estado já concluiu, se seria por meio de confinar os búfalos e, através da agência Idaron, fazer o controle sanitário deles lá, ou de repente até para poder abatê-los depois, entendeu? E consumir a carne, né? Porque a carne de búfala dizem que ela é mais nutritiva, inclusive, que a carne de gado, né? Eu estou falando aqui segundo pesquisas científicas, né? Então, o objetivo da criação dessa reserva foi esse aí, que é a reserva de fauna. Aí foi criado o Parque Estadual Abaitará, no município de Pimenta Bueno, junto à Escola Abaitará, que é para fins acadêmicos de estudo, né? Aí foi criado o Parque Estadual Lília das Flores, no município de Alta Floresta. Aí foram criadas algumas reservas chamadas RDS, que é Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Também as pessoas que já estavam lá podem permanecer e desenvolver suas atividades extrativistas conforme elas já vinham explorando, que é a RDS Rio Machado, a Limoeiro, no município de São Francisco, Serra Grande, em Costa Marques, Bom Jardim, em Porto Velho. E aqui temos Soldado da Borracha, que é uma estação ecológica, né? Tá. E a Soldado da Borracha? Pois é, a Soldado da Borracha, ela foi criada como estação ecológica, que é uma unidade de conservação, a classificação dela ela é bastante restritiva, porque aquela área que foi criada, ela está inserida, conforme nós falamos, na zona 2.1 da Lei do Zoneamento. A zona 2.1, ela permite o quê? Acho que até já falei antes, né? Manejo florestal sustentável e o próprio extrativismo, né? Castanha, látex, enfim. Então também foi criada essa unidade de conservação ali, Soldado da Borracha, que pega vários municípios, né? Pega Porto Velho e Cujubim. Essa é a mais complicada. Me parece que é onde há um maior conflito aí. Pois é. Ela é bastante complicada, mas por quê? Olha só. Aquela é Soldado da Borracha em alusão aos soldados da borracha que receberam aquela área do governo federal, né? Bem, conforme nós falamos, aquela área era permitida explorar o manejo florestal sustentável. Então, dos 700 e poucos lotes lá, títulos, acredito que mais de 600 já foram explorados ou haviam sido explorados até a criação da unidade de conservação por meio de plano de manejo. E uma área, quando ela é manejada, né, plano de manejo florestal sustentável, é averbado lá no documento, lá no título, na margem do título tem a averbação, que é o termo de compromisso, o termo de floresta manejada, ou seja, se você explorou uma área por meio de plano de manejo, essa área tem que ficar durante aproximadamente 30 anos em pousio, para que ela possa se regenerar. Ou seja, então, se alguém comprou o título naquela área, ele não poderia, em tese, mexer naquela área porque ela estava em pousio, né? Essa área, que municípios que ela pega, Wilson? Eu até anotei aqui, Porto Velho e Cujubim. Porto Velho e Cujubim. Porto Velho e Cujubim. Uhum. Às vezes eu escuto algumas questões, Wilson. Não, mas antes de entrar nisso, eu queria compreender um pouco mais essa questão do zoneamento, essa fundamentação que vocês utilizaram para criar essas florestas. Isso é um compromisso do governo do estado desde quando? Só para reavivar aqui a gente. A lei do zoneamento, da segunda aproximação, que foi aprovada em 2000, é uma lei que ela foi subsidiada pelo Banco Mundial, né?
ele que fez empréstimo para o governo do estado, para que o governo do estado pudesse conduzir os estudos técnicos, né, para fazer o zoneamento, né, que é o zoneamento socioeconômico e ambiental. O que quer dizer isso? O que quer dizer zoneamento socioeconômico e ambiental? De uma maneira bem clara aqui, para as pessoas compreenderem. O que ela queria desenhar aí? O estado foi dividido em zonas. Mas zonas no bom sentido, diga aí. No bom sentido, diga aí, por que é? Socioeconômico e ambiental. Para você ver, né, tem uma sequência, tem uma hierarquia, socioeconômico e ambiental. O ambiental está em último nesse caso. Não que seja menos relevante. O que ocorre? Fizeram um estudo do território de Rondônia, né, para ver o perfil, qual era o perfil de determinadas áreas ou para que ele poderia ser utilizado. Se fosse para agricultura, para pecuária, para extrativismo. Zonas é esse sentido aí. Então foram criadas zonas. Essa aqui é a zona 2.0, né? Aí teria que pegar o mapa do zoneamento. Não, mas diga assim, essa zona pode ter agropecuária. Então essa zona 2.0 é uma zona voltada para o manejo florestal sustentável e extrativismo. Podem ser criadas reservas, né? Unidades de conservação, né? Então foi com base na lei do zoneamento que nós... E logicamente, mesmo tendo a lei do zoneamento, também foram feitos... Nós realizamos diligências, realizamos visitas no local, né? Complementamos alguns estudos. Como foi o caso do Mirizal que nós falamos, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do programa Áreas Protegidas Amazônia, ele que ainda complementou os estudos para a criação do Mirizal. Só uma coisa, essa lei do zoneamento, de uma maneira simples, se eu estiver errado, você me corrija aí. Ela estabeleceu que no estado, geograficamente, em determinadas áreas tinha aptidão para a agricultura. Isso. Outras áreas para preservar a floresta, outras áreas para preservar as nascentes. Ou seja, foi feito um grande estudo com financiamento internacional, definindo o perfil do estado e a aptidão de cada região. Foi isso? É isso mesmo. Foi isso, certo? É uma lei conduzida. E nesse estudo estava contemplado que essas regiões deveriam ter esse tipo de característica, de manejo, de preservação, da defesa da floresta. Isso foi estabelecido nesse zoneamento. Tudo no zoneamento. E quem aprovou esse zoneamento? Talvez a única que não esteja no zoneamento seja a Baitará, porque ela está dentro da área do colégio. Tá. Aí foi uma decisão política para que os alunos acadêmicos, né, tudo bem, possam utilizar. Esse zoneamento foi um organismo internacional que disse vai ser desse jeito, ou a Assembleia ou algum órgão de governo deve... Não, perfeito, essa é a lei, essa é a divisão. Quem estabeleceu isso? Bom, é um estudo técnico conduzido pelo Estado. Como é um estudo que é muito caro, acredito que o Estado não teria recurso para isso, o Estado buscou financiamento no Banco Mundial, né? Aí o Banco Mundial, lembrando que ao passo que o Estado foi e buscou o financiamento, ele assinou o contrato e assumiu compromissos. Então, o Estado não pode mudar o zoneamento sem que seja precedido de um estudo técnico. Viu, Roberto? Aproveitando o ensejo, o estudo, a lei do zoneamento, ela foi aprovada em 2000 e o nosso Código Florestal foi aprovado em 2012, que é uma lei federal. O zoneamento socioeconômico e ambiental de Rondônia, ele foi recepcionado pelo Código Florestal. Para ver, ou seja, foi um estudo eminentemente técnico, um estudo feito por profissionais competentes no Estado, né? E o Código Florestal, quando aprovado em 2012, ele recepcionou o zoneamento do Estado de Rondônia. Recepcionou quer dizer o quê, Gilson? Ele disse que o zoneamento estava certo e que não ia mudar. Ou seja, pela segunda aproximação do zoneamento, só um exemplo aqui, quem abriu área para fins de usos múltiplos, né? Pecuária ou agricultura, a reserva legal era 50% pelo zoneamento. O Código Florestal estabelece 80%. Porém, quem abriu área pela lei do zoneamento, mantiveram 50%. Ou seja, tudo que está na lei do zoneamento, o Código Florestal, ele respeitou. Ok. Nós vamos um breve intervalo, Wilson, e a gente retorna. Nós estamos falando aqui nesse podcast de hoje a respeito da criação de 11 unidades de conservação durante a gestão do governador Confúcio Moura. E nós estamos com o Wilson, que foi o secretário de Desenvolvimento Ambiental. Nesse primeiro bloco aqui, nós trabalhamos um pouco mais essa questão de identificar quais são essas áreas e o que fundamentou a sua criação. A gente vai para o intervalo e já volta rápido.
segundo bloco do podcast Põe na Bancada, nós estamos conversando hoje aqui a respeito da criação de 11 reservas durante o governo Confúcio Moura. E estamos entrevistando aqui o Wilson Machado, que foi secretário de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, quem conduziu todo esse processo de criação dessas reservas. Nós falamos um pouco, Wilson, no bloco anterior, contextualizamos quais foram as unidades que foram criadas, mas eu queria insistir um pouco mais aqui. Qual foi a fundamentação? Você já falou da lei do zoneamento. Qual foi a fundamentação técnica para que fosse criada essas 11 unidades? Ok, bom, conforme nós falamos, o zoneamento já indicava, né, que essas áreas deveriam ser destinadas para extrativismo ou até mesmo para a criação de unidades. Né? O Confúcio, então, ele agiu de acordo com o que já está, com a legislação que já existia? É isso? Isso mesmo. Tinha estudos técnicos, não obstante os estudos do zoneamento, ainda técnicos da secretaria fizeram levantamento, né? Já complementaram alguns levantamentos lá no terreno, e eles traziam esse levantamento para uma comissão que analisava o trabalho que eles faziam em campo lá, antes de encaminhar para para deliberação acerca da criação das unidades, né? Uhum. Então foi através da lei do zoneamento, aspecto legal, ou então determinação judicial, como foi o caso de Rio Pardo, né? Tá. Eu também vou falar uma questão aqui que eu escuto muito aí com relação, e a gente já falou um pouco aqui, mas eu faço questão de frisar. É que há pessoas que dizem que tinham o título dessas áreas, dessas reservas. Ou seja, aí o Estado criou as unidades de conservação, mas existiam pessoas lá dentro dessas reservas. O Estado não teria que ter amparado essas famílias? Tipo, indenizando, tipo, orientando-as para determinada de atividade adequada com o perfil daquela área. Como é que vocês viram isso? Olha só, aqueles locais que tinham pessoas, elas continuaram lá nesses locais, né? Como foi o caso das reservas de desenvolvimento sustentável. Agora, outras áreas não tinham, até existiam títulos, né? Mas, conforme nós falamos, tinham títulos, no caso do Soldado da Borracha, um exemplo, e que foram feito manejo. Eu acho que os herdeiros venderam para alguém para fazer o manejo, e essa área, conforme nós falamos, estava em pousio, ou seja, elas não poderiam ser utilizadas durante, no mínimo, em torno de 30 anos, que é o período de regeneração. Mas, por exemplo, uma pessoa... Caso a pessoa apresente o título, logicamente ela poderá apresentar ao Estado. O Estado ele vai fazer o quê? Tem que fazer a cadeia dominial, ou seja, verificar se aquele, né, se procede o título, fazer como é que é o caminho, né, inverso, digamos assim, para verificar a origem daquele título lá. Ou seja, se a pessoa tem um título que ela comprou de um herdeiro dos ex-soldados da borracha, ela comprou, é dela ou não? Ou ela não poderia vender? Ela não poderia comprar esse título? Não pode. Como você sabe, se tem o herdeiro, né? Uhum. Ele pode vender, desde que com a anuência de todos os herdeiros, né? Sob o risco daquele... Então você tem uma pessoa de boa fé que comprou uma propriedade e aí começou a produzir. Ele poderia produzir dentro dessa propriedade? Não. Com o título? Olha só, se for a Soldado da Borracha... A Soldado da Borracha. Não. Porque não? Quase que a totalidade dos títulos já tinha, as áreas já tinham sido exploradas através de manejo florestal sustentável. E isso está escrito no título? E isso está na margem da matrícula. Tem o termo de compromisso de floresta, de floresta manejada. Ou seja, deveria ficar em pousio até 30 anos, para depois, então, verificar se era possível ou não utilizar para outro fim aquela área. Pelo que você está dizendo, então, a pessoa poderia comprar o título, só que no título consta que não poderia ter esse tipo de atividade agropecuária dentro dessa área, porque havia existido um plano de manejo com corte das árvores e essa área deveria 30 anos ficar repousando, sem nenhuma outra atividade, é isso? Lembrando que o plano de manejo florestal sustentável não é corte raso, né? Ele é exploração sustentável, ou seja, você vai explorar aquela madeira que já estabilizou na natureza, digamos assim.
é feito um estudo antes, né? Tem que ter um diâmetro mínimo de, se não me engano, 50 centímetros, né? É lógico que sempre há um impacto que você vai ter que abrir um carreador para explorar as madeiras economicamente, que são viáveis economicamente, entendeu? Só que como é que eu vou dizer, essa degradação, digamos assim, que ocorre durante a exploração do plano de manejo, a própria floresta depois ela se regenera. Por isso que você tem que deixar em pousio, ou seja, pousando, né? Repousando para poder regenerar. Então não poderia sequer desmatar essa área, deveria deixá-la lá em pousio durante... Aí tem que ver a data do plano de manejo que foi explorado para verificar a partir de quando você pode explorar. Só que tem um detalhe também. No caso soldado da borracha, né, que é a mais... Polêmica. Polêmicas. Que tem mais conflitos. Ela está na subzona 2.1, ou seja, só pode ser utilizada para fins extrativistas ou de extrativismo ou manejo florestal. A Assembleia pode modificar esse zoneamento? Tirando essa área desse perfil aí, não? Olha, dizer que não pode, eu acho que pode desde que precedido de um estudo técnico, né? Eu lembro que quando nós estávamos na SEDAN, na Secretaria, só para fins de informação, uma vez cogitaram do Estado começar, né, discutir a terceira aproximação. Mas eu não sei se é o caso, porque a segunda aproximação ela foi tão completa, que conforme você falou, ela já traçou todo o perfil do Estado, né? Esta área, zona 2.0, essa zona 1.0, né? É de acordo com o perfil de cada região após a análise do solo. Eu vi também que houve ou ainda está em curso tentativas de, via judicial, cancelar essas reservas criadas durante a gestão do Confúcio. Teve êxito? Conseguiram modificar isso judicialmente? Não. O que aconteceu? Saiba não, porque olha só, não obstante primeiro que teve a lei do zoneamento, que já indicava essas áreas para a criação de unidades de conservação. E além do zoneamento, os estudos foram complementados pela própria secretaria, né, coordenados pela Coordenadoria de Unidade de Conservação da SEDAN. Na época eu era o secretário, a gente como gestor não acompanha diretamente, mas a gente viabiliza, né, para que os estudos sejam realizados. E como é que eu vou dizer? Os estudos foram tão bem realizados, esses estudos técnicos foram encaminhados para a Procuradoria do Estado. E a Procuradoria do Estado é quem minutou os decretos de criação das unidades de conservação. Basta que tentaram já derrubar a via judicial e não conseguiram, porque os estudos técnicos e jurídicos estão muito bem fundamentados. Perfeito. Eu tenho... recentemente aconteceu uma CPI na Assembleia Legislativa, né? E a CPI apontou lá um conjunto de informações. A conclusão é que eles querem reverter esses decretos. Inclusive, eu vi a entrega dessa documentação ao Tribunal de Justiça local aqui, no sentido de levar em consideração as pessoas que estão sofrendo essa realidade. Quando vocês criaram essas unidades, com esses estudos técnicos, essa quantidade de pessoas que estão nessas áreas, especificamente na Soldado da Borracha, eles já estavam lá? Olha, eles não estavam. Tinham pessoas que moravam no entorno, que foram ouvidas, né? Inclusive tem gravações, enfim, numa localidade próxima que eu esqueci o nome, mas, viu, Roberto? Todos os estudos técnicos, eles estão lá na secretaria. Todos, né? São documentos públicos e estão lá na SEDAN, que subsidiaram a criação das unidades. Se nós somos a prova disso, que se nós pegarmos as imagens de satélite do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós vamos verificar um aumento significativo do desmatamento e queimadas naquela região após a criação das unidades. Eu acredito, né, não posso afirmar, que algumas pessoas, né, elas compraram lotes lá dentro, talvez elas não sabiam, talvez até de boa fé, acredito eu comprar de boa fé, talvez elas não sabiam da complexidade, né, em que pesa a nossa conversa aqui, porém,
tem a lei do zoneamento que não permite a utilização daquela área para outros fins. Ok? E isso aqui que eu estou falando é a lei do zoneamento. Conforme eu falei, ela foi recepcionada pelo Código Florestal e ela está na base do CAR, que é nacional. Então, se a pessoa tem um lote lá dentro e ele for precisar pegar um empréstimo no banco, vender seu produto e o banco exigir o CAR analisado, ou para quem ele for vender seu produto, seja o frigorífico ou uma cooperativa de grãos, exigir o CAR, ele não vai conseguir analisar o CAR, porque já está na base que ali é a unidade de conservação inserida na zona 2. Na subzona 2.1 da lei de zoneamento. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está me dizendo que existem estudos de imagem que mostram o crescimento da ocupação daquela área posterior à criação das unidades de conservação. Isso. Existe isso? Existe. Isso aí são, como é que é? É de domínio público, né? Que são dados do INPE, que é o Instituto Nacional assim, de Pesquisas se vocês Espaciais. têm esses estudos que demonstram que quando foram criadas aquelas unidades não havia essa pressão Não. lá. Tinha a pressão. No entorno, não estava dentro da área. Então, por que atribuem ao Confúcio a responsabilidade de não deixar o povo, de querer tirar o povo dessa área? Se eles entraram depois que o Confúcio criou, eles não estavam lá quando o Confúcio criou, conforme você falou. Eu não saberia dizer o que talvez tenha algumas manchas que o satélite pega de desmatamento, mas é natural da exploração de plano de manejo, que você consegue identificar. Mas não desmatamento corte raso, né? Pois é, é aquilo que eu falei, acredito eu que muitas pessoas compraram de boa fé, talvez na promessa que vão conseguir ou iriam conseguir regularizar seus lotes, né? E conforme, a não ser que mude a lei do zoneamento, mas não, é uma coisa quase que impossível, que a lei ela foi recepcionada pelo Código Florestal, né? Já está no ordenamento uma lei complementar, que já faz parte do ordenamento jurídico do Estado, né? E lembrando que a lei do zoneamento também é uma lei que passou pela toda a discussão legislativa, né, pelo crivo, digamos assim, da Assembleia na época, né? Tá. Ainda voltando aí, quer dizer que essa área ela foi ocupada posterior à criação das unidades de conservação e de que há pessoas com títulos anterior à criação das unidades de conservação, mas esses títulos não lhe davam o direito de praticar, por exemplo, a agropecuária lá. Era uma área que tinha que ficar de repouso em função do manejo que aconteceu. Olha só, Roberto, quando as unidades foram criadas e nós também saímos da secretaria, praticamente todo o corpo técnico, mudança de governo. Teria que verificar se realmente elas têm o título, né? Porque nós temos um problema, assim, eu não estou duvidando e nem colocando em dúvida, né, ninguém. Porque nós temos um problema sério aqui no Estado, né, questão de regularização fundiária no Estado, né, problemas de toda a ordem, né, que é o que gera, inclusive, né, questão de conflito fundiário, enfim, né. Tá. Veja, o Confúcio é contra o agro? Não, muito pelo contrário. Por que não? Não, porque eu vejo, em função dessa situação toda, muitas pessoas questionando o Confúcio. Fica parecendo que ele é contra o agro. Ele é contra o agro? Não. O senador Confúcio, muito pelo contrário. Ele apoia o agro, ele é do agro, né? Ele é médico, lógico, né? E o doutor Confúcio, ele é do agro também, né? Eu acho que nós teríamos que separar aqui o agro e o agro, né? Separe então, Wilson. Sim. Separe o agro do agro aí, vamos ver. Separe. O agro que traz divisas, né? Que ajuda o Estado no sentido de paga impostos, ajuda, fomenta no desenvolvimento do Estado. E tem esse outro agro, digamos assim, ele é agro também que ele produz, né? Não vou dizer que também eles estão à margem da lei, não. Eu não estou criticando que tem muitas pessoas aqui que são pessoas de boa fé, que estão trabalhando. Se você chegar lá, estão trabalhando, né? Seja gado, plantio de grãos, enfim. Só que às vezes essas pessoas acabam, ou muitas vezes foram enganadas, né? Eu estou supondo, e acabam comprometendo o agro do Estado. Porque você sabe que hoje há uma pressão internacional na Amazônia, isso é uma verdade, né? Sempre existiu, não é de agora.
no que se refere à produção, como é que é, sustentável, ou seja, ninguém quer consumir nenhum alimento que seja produzido, né, que tenha oriundo de uma área que seja praticado crime ambiental ou qualquer outro tipo de crime, no caso aqui ambiental, né? Então, assim, quando eu falo agro do agro, eu não sou contra nenhum dos dois, só estou esclarecendo, né, do caso do Dr. Confúcio, não, muito pelo contrário. Inclusive, várias políticas públicas no Estado hoje começaram no governo dele, né? A questão do café, da cafeicultura, piscicultura, dentre outras políticas. É isso que eu não entendo, porque eu também tenho um retrato de algumas políticas levadas à frente durante o governo do Confúcio, muito focada no desenvolvimento do agro. Aí, de repente, ele deixa de ser governador, vira senador, e de uma hora para outra, esse setor praticamente se voltou contra o Confúcio, sob a alegação de que o Confúcio está impedindo pessoas de produzirem, está contra o agro. Aí quando você fala dessa divisão aí do agro, eu costumo aqui no podcast também sempre falar, tem um agro que ele está preocupado com segurança jurídica, com perspectivas de mercado e não está disposto a invadir e desmatar. Porque ele já compreendeu também a importância da floresta na geração de chuvas, da geração de água, para que ele tenha atividade produtiva. E sem chuva, sem água, não tem agro. Já costumo dizer isso aqui. E ainda há pessoas daquele agro, que eu costumo chamá-lo de agro predatório, que ainda está com um modelo de desenvolvimento econômico da agricultura baseado na década de 70. Tá? Na década de 80, que era o motosserra nas costas, conforme a orientação oficial. Isso. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que o Confúcio está sendo penalizado está sendo taxado por ambos agros de ser uma pessoa que não tem compromisso com esse segmento. Tá? Eu acho que isso não está certo, eu também não concordo, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. E eu sei muito bem, aqui na região de Rio Pardo, quando você fala que em 2010, Cassol e Lula, que resolveram, que passaram para o Estado determinada área ali. Eu estava na prefeitura naquela época e eu via muitas pessoas lá. Só que hoje, aqueles pequenos que entraram foram substituídos por grandes. Eu não entendo, ou melhor, eu até entendo isso, né? Ou seja, na frente vai um pessoal amansando a mata e depois vem alguém comprando desse pessoal. Eu não sei se essa é a realidade também lá na Soldado da Borracha. Como está isso? Recentemente houve uma manifestação aqui na BR-364, eu não sei, tem lá os produtores, os agricultores reivindicando uma solução para esse problema. Conforme eu falei, eu saí em abril de 2018 da secretaria, né? O que eu acompanho é tudo pela mídia, né? Mas assim, só esclarecendo, quando eu falo dos dois agro, né, que nem você falou, é lógico que esse outro agro também produz, né? Eles estão produzindo. Ninguém está dizendo que ninguém está produzindo, muito pelo contrário. Estão trabalhando, né? O problema é que às vezes nem eles sabem que estão numa área que eles não vão conseguir regularizar aquela área, a sua produção, né? Talvez seja porque Rondônia hoje, fazendo uma análise do Estado, talvez seja porque a fronteira agrícola já chegou onde tinha que chegar. Talvez seja isso. E não tem mais como expandir a fronteira agrícola do Estado. Então, o que resta no Estado de Rondônia para a expansão da fronteira agrícola? Áreas protegidas e terras indígenas. Por isso que essas áreas sofrem muita pressão, né? Então, quando eu falo a expansão agrícola, mais uma vez, não estou falando contra o agro, né? Eu sou servidor público do Estado de Rondônia, né? Eu sei da importância do agro para o PIB, né? Aqui do Estado. Mas, assim, se você for falar com qualquer especialista, você consegue otimizar a produção do Estado, seja de grãos ou de carne, sem precisar desmatar, né? Derrubar mais nenhuma árvore no Estado. Eu recebi aqui, recentemente, o presidente da Associação dos Pecuaristas de Rondônia e o superintendente da Fiero. E eles, com muita tranquilidade, disseram o seguinte aqui: o Estado hoje pode decretar desmatamento zero. Olha aí. Tá? Porque a questão agora é a tecnologia. Verdade, é isso mesmo. Tá? Não tem mais necessidade de desmatar. Quem está falando isso não é ambientalista. Quem está falando isso são pessoas do setor produtivo. Sim. Mas não há digamos assim, não é um campo hegemônico que todo mundo pensa igual lá.
E como em todas as esferas da sociedade aí. Lá tem pessoas que já têm essa compreensão, mas ainda tem outras que não têm. E algumas estão tentando resolver o seu problema, que devem ter comprado, e tem pessoas de boa fé Com certeza, mesmo, pessoas de tá? boa fé. Tem pessoas de boa fé mesmo nessas questões aí. Nós vamos para um breve intervalo, aí nós vamos voltar conversando o seguinte. Essas pessoas de boa fé que compraram lá um título, que iniciaram uma atividade produtiva lá, digamos que não soubesse que poderia ter sido feito aquilo ali. O que é que ela tem que fazer, ou o que é que esse Estado tem que fazer para resolver este problema? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada. Hoje nós estamos recebendo aqui o Wilson, que é o que foi secretário de Desenvolvimento Ambiental durante o governo Confúcio Moura. E nós estamos tratando de um tema que é com relação à criação de 11 reservas de conservação no nosso estado e que, do ponto de vista ambiental, avançada, mas que gerou muitos conflitos e esses conflitos ainda persistem nos dias de hoje. Eu deixei um questionamento no ar, com relação àquela pessoa que comprou um pedaço de terra dentro de uma unidade dessa de conservação. E há conflito hoje, há uma realidade. Algumas pessoas dizem, não, mas o meu título está aqui. Não há um caminho. Eu vejo a Assembleia tentando, mas não haveria um outro caminho do ponto de vista do governo, do judiciário, para tentar solucionar este problema? Ou teria que redesenhar o perfil da atividade econômica dessas áreas por essas pessoas? Como resolver, como ajudar a resolver o problema desses que estão afetados? O redesenhar o perfil econômico, conforme nós falamos, seria uma terceira aproximação. O que seria muito temerário, né? Porque eu não sei se o Estado teria dinheiro para fazer os estudos e eu acho que o Estado não iria conseguir financiamento para os estudos. Tipo assim, por que ele iria fazer uma terceira aproximação? Um exemplo, né? Qual seria o objetivo? Se uma vez que ele já teve a segunda aproximação, os estudos técnicos indicavam essa área, ou essa zona ou subzona para isso, aquela outra para aquilo, aí de repente o Estado quer mudar. Qual é o objetivo? Então, acho pouco provável. O segundo seria, eu acredito que muitos foram enganados, né? Ou então compraram na boa fé, ou então algumas pessoas, eu acho, de repente podem ter invadido a área na expectativa de que será regularizado. E não será. Né? Conforme nós falamos, é lei do zoneamento, uma lei complementar. Eu estou falando que está na lei do zoneamento. Se alguém tem título, deveria recorrer ao Estado e apresentar os documentos necessários, né, para verificar se procede ou não, né, para ver como é que o Estado iria compor. Você sabe se há alguma iniciativa no sentido dessas pessoas que estão com esses títulos, que foram adquiridos de boa fé, junto ao governo do Estado? Se há alguma iniciativa, se tem alguma tratativa nesse sentido? Não, eu não sei. Sinceramente, não sei. Né? E a questão do perfil que você falava há pouco aqui a respeito de uma experiência exitosa? Olha só. O Estado de Rondônia, 2018 ainda, ele aprovou uma lei, né, que é a Lei 4437, instituiu a Política Estadual de Governança Climática e Serviços Ambientais. E lá nessa lei, no artigo 34, fala sobre pagamento por serviços ambientais. Né? Grosso modo, né, para as pessoas entenderem, é o sequestro de carbono, ou seja, o objetivo dessa lei é atingir toda a comunidade. É uma lei que foi amplamente discutida com empresários, por meio da Fiero, foi discutida com quilombolas, com indígenas, populações tradicionais, e inclusive até os grandes proprietários poderão ser beneficiados dessa lei. Como? Dentro da lei tem um comitê científico que vai analisar o pedido. Por exemplo, quem está preservando nascentes, o proprietário tem nascentes em sua área e preserva nascentes. Tem um excedente de reserva legal. Tem muita gente que cuida. Nós acabamos de falar do agro, né? Uhum. Tem muita gente que era para ter, vou falar aqui, 50 hectares de reserva legal, a pessoa tem 70. Tem um excedente. Então, ele poderá ganhar dinheiro com esse excedente e uso de técnicas sustentáveis também. Nós temos um exemplo claro, um case de sucesso em Rondônia, que é numa unidade de conservação chamada Rio Cautário. Essa comunidade, até a implantação dessa política pública lá, que eu acho que foi
2019, os produtores de castanha, para poderem sobreviver e se alimentar, eles acabavam vendendo as castanhas para os bolivianos, a preço, desculpa a expressão, preço de banana, né? Eu não sei se a banana não barata sei. assim, mas... né? Então eles vendiam a lata assim a 1/3 do que valia a lata de castanha na época. Com a implantação dessa lei, ou melhor, com a implantação de uma política pública lá, com base nessa lei, eu não sei quanto é que cada extrativista recebe. Então, cada extrativista recebe uma quantia em dinheiro. Eu não sei se é um salário mínimo, um pouco mais. A empresa que ganhou a licitação, né, a concorrência pública, ela montou uma fábrica de beneficiamento de castanha e melhorou a economia local lá. Um exemplo claro é um mercadinho local, né, que antes ele tinha 1, 2 funcionários, hoje tem mais, acho que, salvo engano, triplicou, quadriplicou o número de funcionários. Então, esse é um exemplo de sucesso de uma lei que tem no estado de Rondônia, que beneficia quem vive na floresta, mas só não é quem vive na floresta, viu? Conforme nós falamos, até o grande proprietário pode ser beneficiado dessa lei, desde que ele tenha práticas sustentáveis, né? Se preocupa com nascentes, né? Enfim, todos podem ganhar com essa lei. É uma lei que foi amplamente discutida com a sociedade. Isso é uma coisa na época do governo Confúcio. Todas as leis ambientais que foram criadas, todas, elas foram amplamente discutidas com todos os setores da sociedade. Um exemplo foi a lei de licenciamento ambiental. Né? Nós discutimos com o setor de mineração, com o setor madeireiro. Todas essas discussões, elas foram conduzidas pela SEDAM e pela Fiero na época, né? Setor ceramista, enfim. Eu só citei um exemplo, né? Que todas as leis que foram criadas, né? Elas foram amplamente discutidas com a sociedade. Olha, a tua secretaria foi a secretaria que orientou, que assessorou a criação dos decretos dessas unidades de conservação. Eu vou te fazer uma perguntinha aqui. Isso faz quantos anos? Já fazem... Foi em 18? 18. Tá, já fazem 8 anos? Não. 18, 27 anos, né? 7 anos. Se você tivesse que fazer isso hoje, você faria novamente? Faria. Por quê? Porque já tinha um indicativo legal, técnico, né? E, logicamente, ainda foram complementados por alguns estudos, tipo o Mirizal, né, que o Ministério do Meio Ambiente, por meio de um programa chamado Áreas Protegidas da Amazônia, complementou os estudos. E no caso de Rio Pardo foi uma determinação judicial. Então lá a gente só fez o ato e criou. Lógico que hoje, considerando hoje, né? Exato. No caso da soldada da borracha era um problema muito complexo, né? Teríamos que ver como é que seriam feito, qual seria o procedimento com os invasores. Acredito que deveria primeiro fazer uma desafetação, ou seja, retirar as pessoas que estão lá. Por quê? Aquelas pessoas têm que entender que elas estão numa subzona 2.1, né? Não tem como regularizar, ambientalmente falando. Então não tenho nada, não conheço ninguém que mora lá, né? Não tenho nada contra as pessoas que moram lá, ok? Não tenho nada contra o agro, muito pelo contrário, né? Acabei de defender o agro aqui, né? Eu como servidor público tenho que defender, porque o PIB do Estado né? Se não for 100%, 90% vem do agro, né? Hoje seria diferente, criaríamos, só que com certeza essa criação deveria ser precedida de uma desafetação da área, ou seja, a retirada das pessoas daquela área. Que nem ocorreu agora, acho que o mês passado, na Floresta Nacional Bom Futuro, que fica junto com o Rio Pardo. Voltaram a invadir aquela área, salvo engano, e parece que o ICMBio, com as forças do Estado, eles foram lá e retiraram as pessoas que estavam lá dentro. Né? Parece que foi mês passado. Isso aí, tudo que eu estou falando aqui, eu acompanhei pela mídia. Né? Perfeito. Alternativas para aquelas pessoas, você já apontou um trabalho aqui que já está em curso, né? Sim. Novamente aqui, eu vou te fazer uma outra pergunta. Com a tua experiência, hoje, frente a essa realidade, por que eu estou falando isso? Porque você assessorou o governador, a tua equipe, a secretaria, a estrutura técnica lá. Hoje, o Confúcio ele está sendo acusado
de não ter levado em consideração determinados aspectos quando ele tomou essa medida aí. Você, como gestor hoje, qual o caminho que você sugeriria para que pudéssemos resolver este conflito? Olha, o conflito já existe. Justamente. É concreto agora. Primeiro esclarecendo, né, que na época foram criadas, né, eu sei que já falei várias vezes, estudos técnicos, jurídicos, né, base que tiveram algumas ações, né, que foram perpetradas contra aquelas áreas e todas não obtiveram êxito via judicial. Pois é, o que eu falo hoje seria retirar as pessoas que estão lá, que a gente chama desafetar a área, né? Aí teria que ver como é que elas foram lá. Se realmente compraram título, se invadiram aquela área com a promessa que vão legalizar, né? Não teria assim uma resposta pronta, né? Mas teria que fazer um estudo, né? Uma reunião corpo técnico, né? Para ver qual seria a solução. Pena, né? Que chegou a esse ponto. Não era para estar assim, porque as unidades foram criadas, publicadas no Diário Oficial, foi dado amplo conhecimento à população, né, após a criação, né? Ok. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os três estão tendo a mesma visão aí? Não. Não, né? Me parece que não. Olha, eu posso falar do Executivo, né? Tá, fale do Executivo. Não. Hoje. A questão é a seguinte, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles estão na mesma sintonia aí? Todos estão pensando da mesma maneira ou não? Ou o Judiciário pensa diferente do Legislativo, que pensa diferente do Executivo, ou o Executivo está junto com o Legislativo? Olha, contra Roberto, o Executivo. Olha, isso, hoje eu pedi desculpa, eu não teria essa resposta aqui. Eu sei que o Judiciário, ele segue o que está na lei, né? É o que chegar para ele vai demandar de acordo com... Então podemos tem que dizer ser provocado. A Assembleia tenta modificar a lei e o Judiciário não permite. Não permite não, o Judiciário cumpre a lei. Teria que ver um embasamento para modificar a lei. Não, né? foi feita uma CPI, a Assembleia também criou uma legislação acabando com as unidades de conservação, mas o Judiciário manteve. Eu acho assim, eu acho que o que está lá com o Judiciário, eu acho que é um material, estou falando aqui, que foi utilizado para a criação das unidades. Todos os estudos técnicos e jurídicos, né? Conforme nós falamos, a elaboração dos decretos, eles passaram pelo crivo da Procuradoria. E os procuradores, eles são muito criteriosos nesse aspecto. Se tivesse qualquer lacuna, digamos assim, nos estudos, com certeza não teriam sido criadas, ou então uma ou outra não teria sido criada, né? O que eu posso falar, né? Tá. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio do podcast. Eu queria que você fosse bem franco aí, meu amigo Wilson. Diga para os produtores, esses que estão em conflito, dê uma mensagem a eles. Tipo assim, não tem jeito, dê uma mensagem a eles. Para essas pessoas. O que nós podemos falar para as pessoas que estão, né, nas unidades, não vamos tratá-las de maneira pejorativa, que são pessoas, acredito eu que a grande maioria pessoas de bem, que estão lá trabalhando, né, que de repente compraram aquela área na certeza que iriam conseguir regularizar a área, e talvez essas pessoas que compraram, elas desconhecessem, né, ou desconhecem a lei do zoneamento, que é uma lei complementar do Estado de Rondônia, que foi amplamente discutida e aprovada pela Assembleia. Então, olha, eu estou sendo bem sincero, é muito difícil, é quase impossível regularizar, tendo em vista a lei do zoneamento, né? Eu tenho que ser bem claro. Perfeito. Eu quero aqui agradecer ao Wilson. O tema do nosso episódio do podcast foi com relação à criação das unidades de conservação, de 11 unidades de conservação no nosso estado, durante a gestão do Confúcio. Mas há um conflito basicamente em uma unidade, principalmente em uma unidade que é a unidade de Soldado da Borracha. Eu acredito que vocês, ao longo do programa, puderam compreender desde da fundamentação jurídica, da criação dessas unidades, do zoneamento, ou seja, nós procuramos aqui dar um apanhado geral para que você possa formar a sua opinião a respeito dessa realidade.
que infelizmente ela existe, ela aí está, e tem pessoas que estão sofrendo com essa realidade. Agora, uma coisa me parece que ficou muito clara aqui. Não foi a criação dessas unidades de conservação que geraram este problema. E aí, numa outra oportunidade, nós vamos tentar descobrir quem foi que criou este problema. Wilson, deixo para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, pelo convite. É muito bom nós esclarecermos a sociedade, né, a comunidade. E muito obrigado. E obrigado também pela audiência aqui do seu programa, que sabemos que ele tem um alcance além dos limites do Estado e acredito eu que além das fronteiras do Brasil. É isso aí. Agradeço você, muito obrigado por você ter vindo. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo episódio.